Mudar de cidade parece incrível nas redes sociais. Paisagens novas, uma rotina diferente, aquela empolgação, aquela sensação gostosa de que a vida está recomeçando do zero. Nossa, essa fase é incrível, é maravilhosa. Eu passei por tudo isso, eu vivi essa fase. Algumas semanas atrás, eu gravei esse vídeo aqui. Um vídeo onde eu compartilho com vocês alguns problemas, alguns perrengues que eu passei quando eu mudei de cidade. Não apenas de cidade, mas de estado mesmo. Eu saí do sudeste do Brasil e fui morar no sul do Brasil. Saí do Rio de Janeiro e vim morar em Florianópolis. Só que no vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre um outro lado. Um lado mais íntimo, um lado mais obscuro e que não fica aparente no dia a dia. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Glaze e eu sou uma carioca que atualmente está morando em Florianópolis, Santa Catarina. Mudar de cidade, estado ou de país é também mudar totalmente de rotina. É você mudar de estrutura. No local onde você morava antes, você estava acostumado a fazer as coisas de um jeito, a viver de um jeito, a ter determinados serviços. Porém, quando você vai para um lugar novo, ali as coisas podem ser completamente diferentes. E você pode ter realmente um pouco de dificuldade a mais para se adaptar. Quando você muda de cidade, você está mergulhando no desconhecido. Por mais que aquele lugar fosse um lugar que você até já conhecia anteriormente, já tinha viajado para lá algumas vezes, porém, quando você vai para morar, é totalmente diferente. E todo esse processo de adaptação, ele pode ser extremamente cansativo, mentalmente cansativo. É como se você fosse reaprender a viver. E você tem que ter em mente que você não está substituindo uma cidade pela outra. Não. Você não está substituindo. Você está começando do zero. Você está recomeçando a sua vida. E sobre isso eu quero compartilhar aqui uma experiência que eu tive. Lá no Rio de Janeiro eu estava super acostumada a pegar trem, metrô, van, Kombi. Lá isso realmente faz parte do dia a dia dos cariocas. Quando você sai para trabalhar, não necessariamente você vai pegar um ônibus, porque lá você tem outros meios de transporte. Lá você tem, como eu acabei de falar, lá você tem o trem, lá você tem o metrô. Quando você quer ir de um bairro para o outro, você tem a opção de pegar uma van, uma Kombi. Isso faz parte do nosso dia a dia lá. E aqui em Florianópolis, obviamente, não tem nada disso. Aqui não tem trem, aqui não tem metrô, também não tem van, também não tem Kombi, não da maneira como a gente conhece lá no Rio de Janeiro. Aqui você basicamente, no dia a dia, você só vai ter a opção do ônibus mesmo. Ou ônibus, ou então você pode contar com Uber, com motor Uber. Isso aí tudo bem, acho que em todo lugar tem. E quando eu vim morar aqui em Floripa, eu senti muita falta disso. É claro que eu já sabia que aqui não tinha essas coisas, eu já sabia que aqui não tinha trem, metrô, claro, gente, é óbvio que aqui não tem, é óbvio que eu sabia disso. Só que no dia a dia, eu comecei a sentir falta dessas coisas, essas pequenas coisas que faziam parte da minha rotina no Rio de Janeiro. Então eu tive que me adaptar. Estou dando aqui um pequeno exemplo, mas você pode se deparar com outras realidades quando você for morar num lugar diferente, e você vai sentir esse choque mesmo. Um outro ponto muito importante que eu também preciso ressaltar aqui é que vai chegar um dia em que você vai se dar conta do quão longe, geograficamente falando, você está daquelas pessoas que você tanto ama e ficaram para trás, lá na outra cidade. E eu senti uma saudade brutal, uma saudade intensa, por exemplo, dos meus sobrinhos. Eu senti uma saudade intensa dos meus sobrinhos, das minhas irmãs, da minha mãe, do meu pai. Eu senti muita saudade deles.
Engraçado que quando eu estava lá no Rio de Janeiro, não era sempre que eu via os meus sobrinhos, as minhas irmãs, os meus pais, não era sempre que eu via, né? Às vezes passava muito tempo sem que eu tivesse aquele contato pessoal com eles, né, de ir visitar, né, e tal. Não era sempre que a gente se via. Porém, a gente estava na mesma cidade, então tinha esse conforto, né? Eu sabia que a qualquer momento a gente podia marcar um encontro, eu poderia ir visitá-los. Por estarmos na mesma cidade, a gente tinha essa facilidade. Qualquer dia eu posso marcar ir de lá visitar meus sobrinhos, visitar minhas irmãs, meus pais e tal. Só que agora que eu estou num outro estado, tão distante, isso começou a pesar muito, porque agora eu não tenho mais a facilidade, não tenho mais o conforto mental de saber que se eu quiser eu posso marcar um encontro rapidinho e ir lá visitá-los, pegar o carro rapidinho e ir lá visitá-los. Isso não é mais possível. Mas calma, nem tudo vai ser somente saudade, nem tudo vai ser somente tristeza ou luta para se adaptar. Não. Vai ter muita coisa boa também. Uma coisa boa, maravilhosa, que você vai perceber que vai acontecer com você, é que aos poucos você vai se redescobrir. Você vai descobrir versões suas que você nem sabia que existiam. Você vai precisar se reinventar. E você vai perceber que isso vai ser maravilhoso para você. E aqui eu quero aproveitar para dar mais um exemplo meu. Até bem pouco tempo atrás, eu nem imaginava que eu teria um canal no YouTube. Gente, eu nunca imaginei, porque eu já contei aqui, né, em um outro vídeo, que eu sou uma pessoa extremamente tímida, enfim, eu não gosto de me ver na câmera, eu tenho essa dificuldade, mas é engraçado como aqui em Floripa, vivendo nessa outra realidade e tal, eu acabei superando muitos limites e eu acabei me reinventando mesmo. E, gente, eu tô amando essa nova Glaze. Eu descobri coisas sobre mim que eu não sabia. Eu, por exemplo, não poderia imaginar, até bem pouco tempo atrás, que eu teria aqui um canal no YouTube, onde eu mostraria minha cara na câmera e falaria com pessoas que eu nem conheço. Outro dia eu recebi um comentário aqui, num dos meus vídeos, um comentário da França, sabe? E eu fiquei pensando, caramba, tem gente na França me assistindo, tem gente me assistindo em outros países. Então, tudo isso está sendo possível porque um dia eu saí da minha zona de conforto, eu saí lá do Rio de Janeiro, vim morar aqui, e aqui eu me redescobri. Estou dando apenas um exemplo, um pequeno exemplo, mas isso também vai acontecer com você. E agora eu tenho 5 dicas preciosas, 5 dicas maravilhosas que vão facilitar bastante esse seu processo de adaptação. Fica comigo até o final, porque a 5ª dica, para mim, é a melhor que tem. Mas é claro que eu vou deixar o melhor para o final. Primeira dica: não se cobre tanto por você ainda não estar se sentindo em casa, morando aí nesse lugar novo, nessa cidade nova, nesse estado novo, nesse país novo. Se você ainda não está se sentindo verdadeiramente em casa, não se cobre tanto. Sabe por quê? Porque quando você está num lugar novo, você ainda não teve tempo para você criar memórias afetivas naquele lugar. E essas memórias afetivas você vai criando com o passar do tempo. Agora que eu estou aqui em Floripa, já tem 1 ano e meio mais ou menos, gente, eu já criei tantas memórias boas aqui. Sabe, tem determinados cantinhos aqui em Floripa que se tornaram tão especiais para mim, lugares assim que eu olho e fico pensando, nossa, como eu gosto daquele lugar ali, como eu me sinto bem quando eu vou ali. Quando eu fui ali tal dia, aconteceu aquilo outro. Nossa, que experiência boa que eu tive quando eu fui naquele lugar ali ou naquele outro lugar. Aqui em Floripa agora eu tenho várias recordações, várias memórias afetivas de momentos especiais que eu tive ali. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Esse tipo de coisa só acontece com o passar do tempo. Então, tenha paciência com você mesmo, tenha paciência com o seu processo de adaptação. 2ª dica: crie rotinas que vão te proporcionar momentos de paz, momentos de aconchego, momentos em que você sente que tudo está no seu devido lugar,
Então crie rotinas. Pode ser, por exemplo, você fazer uma caminhada, todo dia você faz uma caminhada, ou tem um cantinho específico na casa onde você tem ali o seu momento de paz. Esses detalhes, eles criam raízes afetivas nesse novo lugar que você está morando. E aqui eu vou dar um outro exemplo meu, tá? Lá no Rio de Janeiro, eu tinha a minha casa própria. E era uma casa de verdade mesmo, era uma casa. Só que aqui em Florianópolis, eu não moro numa casa. Aqui eu moro numa kitnet. Isso aqui que vocês estão vendo é uma kitnet alugada. Ou seja, não é um lugar que é somente meu, um lugar que é meu, que eu comprei, não. Isso aqui pertence a uma outra pessoa. Eu estou aqui pagando aluguel numa kitnet, ou seja, num lugar bem pequenininho. Só que, aos poucos, eu fui me adaptando tão bem que, hoje em dia, eu olho para esse cantinho e eu me sinto em casa. Eu não estou dizendo que eu me acomodei e eu vou ficar nessa kitnet para sempre. Não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário. Obviamente que eu tenho planos, sim, de sair daqui e ir para um lugar melhor. O que eu estou querendo dizer é que, atualmente, eu estou bem onde eu estou e eu sou feliz e grata por estar aqui. Aqui eu consegui criar pequenas rotinas nessa casa, em cada cantinho dela, onde eu me sinto em casa. Imagina como seria ruim se eu estivesse morando aqui e ficasse o tempo todo me sentindo triste porque eu não estou na minha casa, na casa que eu tinha lá no Rio de Janeiro. Imagine, gente, ia ser muito triste. Terceira dica. Se você está triste, você não precisa guardar essa tristeza toda ali dentro de você. Você pode desabafar com alguém, sabe, mesmo que seja à distância. Mas é bom você se abrir, você desabafar. Isso vai ajudar a aliviar um pouco da dor que você está sentindo, a dor da saudade, a dor da adaptação, que talvez está sendo um pouco mais difícil do que você imaginou. Mas não guarde só para você. Tem horas que realmente é importante a gente se abrir com outra pessoa e desabafar. Quarta dica. Tenha em mente que você não está substituindo uma cidade por outra. Não, eu até já tinha falado isso antes, lembra? O que você tem que ter em mente é que você está recomeçando a sua vida do zero. E quando você passa por um recomeço, realmente é mais difícil, é mais delicado. Então, tenha paciência com você mesmo. E agora, a quinta dica, que para mim é a mais preciosa, a mais importante, e foi a que mais me ajudou. Bom, quando você estiver naqueles momentos em que você está se sentindo triste, cabisbaixo, se sentindo sozinho e morrendo de saudade do lugar onde você morava antes, lembre-se de uma coisa. O lugar onde você está morando agora, o lugar aonde você está agora, ele é simplesmente a realização do seu sonho. Lembre-se do quanto você ansiou por estar aí. Lembre-se do quanto você desejou, o quanto você orou, se você tiver orado, né? Mas o quanto você orou para um dia você estar aí. Ou seja, o que você está vivendo agora pode não estar ainda do jeito que você idealizou um dia, mas o lugar onde você está é o lugar que um dia era o teu sonho e agora ele é realidade. Então, volto a falar. Tenha paciência com o seu processo. Tenha paciência. Pode demorar um pouquinho esse processo de adaptação, mas as coisas vão dar certo, vão fluir. Mas, se por um acaso, você vê que você cometeu um erro e que não era para você estar aí, é importante você saber que você vai ter para onde voltar. Se lá na sua cidade natal, né, onde você morava antes, se lá você ainda tem uma base lá, nada impede que um dia você volte para lá, tá? No meu caso, por exemplo, eu não planejo voltar para o Rio de Janeiro. Eu tenho a minha casa própria lá, mas eu não planejo voltar para lá, porque só eu sei o quanto era doloroso para mim aquela sensação de insegurança, sabe? De você sair na rua morrendo de medo de ser assaltado, morrendo de medo de ser alvo de uma bala perdida. Enfim, gente, era um grande sofrimento para mim. E aqui em Floripa, eu não sinto isso. Eu não sinto medo quando eu saio nas ruas, não sinto. Então, a qualidade de vida que eu tenho aqui, sabe, eu não trocaria.
eu não trocaria por voltar para o Rio de Janeiro. Então, eu sempre penso o seguinte, o lugar onde eu estou morando hoje, um dia ele foi um sonho para mim. E agora eu estou aqui. Eu estou aqui e eu estou bem. Já tenho várias memórias afetivas aqui nesse lugar. Eu já me sinto em casa. Inclusive, eu tenho mais uma experiência para contar para vocês. E essa experiência é bem recente, aconteceu no final do ano passado, no Natal de 2024. Bom, no Natal, eu e Rafael, nós viajamos para o Rio de Janeiro para passar o Natal com a nossa família. A gente estava morrendo de saudade, então a gente queria rever a nossa família, eu estava doida para abraçar os meus sobrinhos, enfim, gente, estava com muita saudade de todo mundo. E foi maravilhoso, nós ficamos pouquíssimo tempo lá, até porque a gente tinha que voltar, porque a gente precisava trabalhar. Então, foi pouquíssimo tempo que a gente ficou lá. Se eu não me engano, eu acho que foram 2 dias, ou 1 dia e meio, enfim. Mas o que eu quero contar para vocês é o seguinte, foi muito bom a gente ter ido lá visitar eles, mas eu nunca vou esquecer da sensação que eu tive quando nós voltamos para Florianópolis. Eu lembro como se fosse hoje. Quando nós chegamos no aeroporto de Floripa, né, a gente começou a andar pelo estacionamento do aeroporto, procurando nosso carro. E enquanto a gente andava lá pelo estacionamento do aeroporto, gente, eu só pensava o seguinte, nossa, não vejo a hora de chegar na minha casinha lá, a casinha que eu moro aqui, essa kitnet. Eu estava me sentindo em casa. Quando eu cheguei em Floripa, eu me senti em casa. E eu não parava de pensar, nossa, não vejo a hora de chegar na minha casinha, que é essa casinha aqui. Porque aqui, agora, eu me sinto em casa. Aqui em Florianópolis, eu me sinto em casa. E eu lembro que, enquanto a gente estava lá no Rio, visitando a nossa família, né, por vários momentos, quando a gente estava lá andando pela cidade, indo visitar alguns parentes e tal, mas enquanto a gente andava lá pelas ruas, eu voltei a sentir aquela insegurança, aquele medo que eu sentia quando eu morava lá, aquele medo de ser assaltada, aquele medo de levar uma bala perdida, enfim. E são coisas que eu não sinto aqui em Florianópolis, porque aqui eu me sinto segura. Então, hoje em dia, eu me sinto em casa aqui. É isso que eu estou querendo dizer. Então, aquela sensação inicial de estranhamento que eu senti quando eu vim morar aqui não existe mais. Hoje eu sei que eu estou aonde eu deveria estar. Bom, até quando? Até quando eu não sei, porque o futuro a Deus pertence. Pode ser que um dia Deus me leve para um outro lugar, para uma outra cidade, enfim, eu não sei. Só que hoje, dia 24 de maio de 2025, eu posso afirmar para vocês que aqui em Florianópolis eu me sinto muito bem e eu me sinto em casa. Bom, gente, então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou, deixa aí para mim nos comentários, tá bom? Eu vou adorar receber um comentário seu. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo, pessoal.